Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Estou aqui nessa tarde, meu nome é Patrick Bauer, pastor Silva Jesus. Estamos servindo a Deus como mestrado, e algumas perguntas chegam até nós para podermos ajudar as pessoas em questão concernente à Bíblia e os que elas estão aprendendo. Pois bem, a questão da dúvida de um certo seguidor foi o seguinte, sobre a questão da oferta e do ofertante. Qual que vale mais diante dos olhos de Deus? Claro que essa é uma resposta bem básica, mas só que tem que esmiuçar para a pessoa entender o significado dela. Você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal do YouTube, assina o sininho e vai receber todas as notificações, questão de estudo e pregação em nome de Jesus. Pois bem, em Mateus capítulo 25, estou com a minha Bíblia aberta aqui, Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta, e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que nós entendemos aqui? Entendemos que Deus, ele se preocupa primeiro com você, não com aquilo que você possa oferecer a Ele. Erradamente, alguns líderes evangélicos está ensinando que o valor do seu dízimo, o valor da sua oferta é que corresponde quem você é. Isso é mentira. Isso aí são os lobos devoradores, que não se preocupa com a ovelha, se preocupa somente o que a ovelha possa oferecer para eles. Dito isso, quando Jesus ele disse nesse sermão da montanha, sobre o teu irmão, se tiver alguma coisa contra você, você precisa reconciliar primeiro, porque se você não reconciliar com o seu irmão, se você não ajeitar a sua vida, Deus ele não vai receber. Deus não vai receber a sua oferta. Você pode chegar no altar, ofertar lá, para pagar uma conta de água, energia, mas Deus não recebeu. Porque Deus ele se preocupa primeiro com o seu bem-estar, pelo que você é. Observamos em Gênesis, fala sobre a oferta de Abel e de Caim. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que em determinado tempo, está a nossa irmã Cristiane aí, Deus te abençoe, Cristiane, em nome de Jesus. Em determinado tempo, Abel e Caim, eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. Oferta essa que Caim ofereceu do fruto da terra. A Bíblia ainda fala fruto da terra. Já Abel ofereceu uma ovelha do seu rebanho. Ou seja, Caim ia oferecer aquilo que não custava nada para ele, enquanto que Abel ofereceu aquilo que custava alguma coisa para ele. Até aí, olhando superficialmente, a oferta está ok. Só que quando os dois foram se apresentar diante de Deus, Deus não olhou para a oferta, olhou para o ofertante. Porque o que mais interessa a Deus é a sua vida com Ele. Deus abençoe a irmã Tamires, também está aí acompanhando. O que mais interessa para Deus é a sua vida, não por aquilo que você possa fazer para Ele ou realizar alguma coisa para Ele, segundo o que Ele lhe propôs para que você venha realizar. Então, quando Caim foi oferecer a oferta a Deus, aleluias, Deus não atentou para a oferta de Caim. Quando Abel foi oferecer a oferta a Deus, Deus atentou para a oferta de Abel. Só que a Bíblia, você pode observar aí em Gênesis, capítulo 4 em diante, que você observa que Deus disse assim, está escrito, e Deus atentou para Caim, não, Deus atentou para Abel primeiro, e para a sua oferta. E se estão te ensinando primeiro para que venha atentar primeiro para a sua oferta, para depois você, sai fora de lá. Se você está numa igreja que eles atentam primeiro para a sua oferta, para o seu carro, para o seu emprego, para aquilo que você possa ter nessa vida passageira, sai fora de lá. Procura uma igreja mais próxima da Bíblia. A verdade é simples. Não tem como eu enganar você aqui, porque eu não quero, não faz parte do meu perfil. Deus atentou primeiro, ou seja, você está numa situação difícil. Você pode estar vivendo uma situação difícil que todo mundo enfrenta. Ok,
Então, se o seu líder se preocupa primeiro com você, ele vai lá na sua casa saber como é que você está. Ele vai procurar saber como é que está a sua despensa. Ele vai procurar saber se você precisa de algum remédio. Ele vai procurar saber como está a sua família, a sua convivência entre os lares. Ele vai se preocupar primeiro com você. Está dando para entender que tem muito falso profeta. Então você é importante para Deus. Você é a pessoa mais importante para Deus. Então, o que Deus fez? Atentou primeiro para Abel, porque Abel ofereceu a Deus com fé, acreditando nele. Tanto que Deus, quando rejeitou Caim, Deus disse: por que caiu o teu semblante, Caim? Acaso se procederes bem? Olha, primeiro para ele. Não serás aceito? Ou seja, eu me preocupo primeiro com você, Caim. Você pode me dar o fruto da terra todinho. Mas se você não estiver bem, Caim, eu também não vou estar bem, eu não vou aceitar a sua oferta. Oh, glória! É isso que devemos entender, irmãos. Primeiro você, depois o que você possa oferecer. Então Deus, Ele age dessa forma. Ele age dessa maneira. Primeiro você, depois aquilo que você possa oferecer em glorificação ao nome dEle. E a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel, atentou para ele e respondeu. Observa que em Romanos capítulo 12 nos diz assim: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você é uma oferta de Deus. Você sabia disso? Você é uma oferta. Quando você vai na casa do Senhor, você está ofertando você a Deus, o seu tempo para Deus. Porque você tem livre-arbítrio. Observa que antes de você ofertar você para Deus, Deus já ofertou Ele para você. Como assim? Vou te explicar. Em Isaías nos fala que Deus nos deu um filho. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um filho nos nasceu, um filho nos deu. Ou seja, Deus deu uma oferta para a humanidade. E essa oferta era seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Deus quer de você é você como oferta. Deus não quer mais nada nessa vida a não ser você como oferta. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Glória. Então devemos parar com esse negócio de ouvir enganadores, espíritos enganadores, que estão por aí, não estão longe. Quem pode dar 30 mil, 40 mil, 50 mil, mas a sua vida está tendo uma vida de derrota, uma vida de miséria. Dentro de você está tudo rebentado por dentro. Você procura do lado esquerdo, direito, uma solução e não encontra. A sua oferta, o seu dinheiro, os seus bens não vão poder te ajudar. Deus quer você. E quando Paulo ele escreve em Romanos 12, se observa: para que renovais o vosso entendimento. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. E não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Pronto, você vai a Deus como oferta, entende bem isso aqui. Você vai a Deus como oferta, Ele renova o seu entendimento, você sai de lá com uma oferta, quem? A presença dele. Você como oferta, você sai de lá abençoado com a presença dele. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável a vontade de Deus. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. Observa que quando Abraão foi oferecer Isaque em sacrifício, Deus pediu a Abraão: Abraão, oferece o seu filho em sacrifício para mim. Deus conhecia Abraão. Deus estava de olho em Abraão. Deus queria Abraão mais perto dele. Quando Abraão vai para o Monte Moriá, estava ele, os servos e o jumento.
servos não sobe ao Monte Moriá. Somente sobe quem é ofertante, quem é a oferta. Aleluia! Só se aproxima de Deus quem entende que Ele é uma oferta viva para se entregar a Deus. Glória a Jesus. Quanto tempo que você não dobra o seu joelho para conversar com Deus? Quanto tempo que você não chora aos pés do Senhor? Então, quando você sobe a Moriá, porque Deus falou, vai, oferece em sacrifício Isaac. Primeiro Deus quer conversar com você lá em cima. Os servos não podem subir, os servos ficaram no monte embaixo, aguardando a jumenta, guardando a jumenta. E Abraão subiu com Isaac. Aí a oferta de Abraão perguntou para Abraão, olha só como é que é as coisas. A oferta de Abraão para oferecer a Deus perguntou para Abraão, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aonde está o sacrifício para o holocausto? Aonde está o holocausto? O que Abraão falou para Deus? Porque primeiro a gente fala para Deus, depois as pessoas ouvem. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ou seja, Isaac, eu estou indo ter um encontro com Deus. O que vai acontecer lá já é outra conversa. Oh, glória! E quando Abraão sobe no Monte Moriá, ele vai oferecer Isaac como sacrifício. Primeiro Deus atentou para Abraão, para ver qual a atitude dele, a fé dele, que através das obras justificou ele e tornou ele amigo de Deus. Meu Deus do céu. Então Abraão sobe para o Monte Moriá, vai ofertar a Deus, vou ofertar o meu melhor. Oh, glória! Tá, mas qual foi o mandado? Sacrifica a sua oferta. Porque eu quero você, Abraão. Eu quero você perto de mim. Eu quero você comigo, Abraão. Deus está falando com você que Ele quer você perto dEle. Ele deseja a sua presença. E você sabe que sem Ele você não consegue nada. Não consegue nada. Você não tem paz, não tem alegria, não tem vigor. Ele te chama hoje. É por isso que eu estou aqui falando isso com você. Ele está te chamando. Nesse exato momento. Quando Abraão imola o cutelo, vai sacrificar Isaac, Deus disse para quem? Para Abraão. Abraão, não estende a mão contra o moço, porque agora eu sei que tu me temes. Ou seja, eu queria ter um relacionamento com você, Abraão. É por isso que eu pedi o seu filho. Agora eu sei que você me temes. Eu sei que agora você me ama. Ou seja, tem momentos da nossa vida que a gente fica meio disperso. A gente fica num canto, isolado. Aí Deus vai te chamar para perto dele. Deus vai te convocar para estar perto dele. Glória a Jesus. Aí quando Abraão olha de lado, o que ele encontra? O cordeiro que ele profetizou lá no pé do monte. O Senhor proverá para ti o cordeiro, meu filho, para o holocausto. É como se Abraão estivesse falando assim, meu filho, eu não vou precisar sacrificar você, porque Deus vai entrar com providência. Aleluias. Não vai precisar, meu amado, você tomar certas decisões, porque Deus vai entrar com providência na sua vida, na vida da sua família. Apenas creia, Deus está te chamando. Seja um ofertante você. Seja uma oferta, para depois ser um ofertante. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus recebeu de Abraão aquela virtude, posso dizer assim, aquela ação de Abraão, e não precisou sacrificar Isaac. Pelo contrário, o cordeiro estava do lado. O seu milagre está na medida que você iniciar a obediência a Deus. Se Abraão fica no pé do monte, ele não ia ver o cordeiro lá em cima no Monte Moriá. O que Abraão fez? Não, eu vou subir, servos ficam embaixo, jumenta fica embaixo, vai subir eu e meu filho, o ofertante e a oferta.
Meu Deus do céu, não sei se você está entendendo. Quem não é a oferta e o ofertante, está falando só de você essa passagem, não consegue subir no monte para conversar com Deus. Glória a Jesus. Então Abraão teve nisso, à medida que Abraão acreditou, estava subindo no monte, a providência dele estava subindo do outro lado do monte para encontrar ele. Estava fazendo assim, aqui é Abraão, aqui é o milagre dele. Enquanto que Abraão subia, o milagre dele estava subindo junto com ele. Meu Deus do céu. Entendeu? Enquanto que você sobe com atitude de fé, enquanto que você está indo com atitude de fé, o seu milagre está do outro lado para encontrar você. Oh, glória! Mas é necessário que você seja o ofertante e a oferta. Glória a Deus. Se tem alguém, abre um parênteses aqui, se tem alguém te ensinando, irmãos, você é uma bênção, de fato é uma bênção, oferta, você vai lá, oferta. O dia que você precisar, está lá na sua casa precisando de um remédio, está lá na sua casa precisando de uma visita, e ninguém vai lá, sai fora. Glória a Deus. Porque esses não são pastores, líderes espirituais não são. Eles são mercenários. É tão simples diferenciar uma coisa da outra. Porque Jesus deixou escrito, Jesus deixou a sua palavra para nós prosseguirmos em obediência a ela. Glórias a Deus. Eu já vi pessoas, só para fechar o parênteses, eu já vi pessoas que estavam na igreja há anos e anos e anos. Foi acometido de uma veia entupida no coração. Ele era obreiro, não teve como trabalhar mais, ficou encostado pelo INSS, todo mundo sabe como o INSS é. E precisou de um remédio. Eu não me lembro o nome, mas não era barato, era 350 para 400 reais. Quando ele foi pedir ajuda ao líder espiritual dele, ele falou que não podia ajudar. Esse diácono serviu mais ou menos 22 anos na igreja, limpando, ensinando, ofertando, dizimando. Aí o dia que ele precisa somente de um remédio, porque ele não conseguia trabalhar, a resposta foi não. Mercenário essas pessoas. Eu me preocupo com muitas pessoas, eu converso com muita gente e às vezes dá vontade de chorar junto com eles. Pessoas estão sendo enganadas. Então isso me condoeu muito, né? Por quê? Porque a pessoa só visa aquilo que você tem. Então, para Deus, você é mais importante do que aquilo que você possa oferecer. E todos os líderes espirituais, se você estiver me ouvindo aí, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imita Deus, imita Jesus. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de falar balela em cima do púlpito. Na hora do vamos ver, você esquece das ovelhas, rapaz. Toma jeito, se converte. As almas estão morrendo dentro da igreja e fora da igreja. Talvez para você a igreja cheia é sinônimo de bênção, que Deus está ali. Mentira! Jesus nunca disse isso. Jesus nunca foi, ou seja, escolheu a multidão para andar com ele. Pelo contrário, escolheu 12. Aí ele abriu um espaço para escolher mais 70. Aí quando Jesus deu uma palavra, quando ficaram 12. E no final, 11. Está dando para entender que Jesus se preocupa com pessoas e não com coisas? Então que nós venhamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que venhamos imitar Jesus. Meu amado, para encerrar, um conselho do servo de Jesus aqui que está falando com você. Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, mastiga a Bíblia, porque ninguém vai te enganar. Ninguém vai conseguir te enganar. Primeiro que você vai ter o Espírito Santo. Segundo, você vai estar com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoa, em nome de Jesus. Se assim que você puder, estiver assistindo a gente, compartilhe esse vídeo. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, somente para manter, né, o nosso canal. E Deus em Cristo abençoa. Que Deus possa lhe conceder cada vez mais a sua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.